Fala pessoal, queria tecer aqui um breve comentário a respeito do discurso do Bolsonaro nessa manifestação aí da Avenida Paulista. Bom, sinceramente eu achei o discurso assim extremamente fraco, né? Ali pareceu que ele estava fazendo propaganda política, sabe? Porque ficou falando dos ministros técnicos e que fez um bom governo e tudo mais. Assim, na minha cabeça eu só tava pensando assim, tá, mas eu não votei em você pra isso, cara. Eu votei em você pra colocar os comunistas na cadeia, que é o lugar deles. Né? Bolsonaro não fez isso e agora os comunistas estão aí atrás dele para fazerem, né? O que ele deveria ter feito com os culpados. Agora os culpados vão fazer com ele que é inocente, né? Então assim, teve esse discurso soou como como se ele ainda fosse um deputado de baixo clero, né, do Centrão. Assim, foi um discurso bem pau mole mesmo, assim, para dizer o português claro. Aquele discurso palmolão mesmo, né, na minha opinião. Perdeu várias oportunidades ali de falar coisas mais importantes. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: ah, nas convocatórias, né, enquanto ele estava ali convocando a manifestação, ele ressaltou ao pessoal que não levassem faixas, certo? Que ninguém levasse faixas. E assim, a meu ver, qual que é o sentido disso? Né? Não tem sentido nenhum, né, para falar a verdade. E isso só pode prejudicar a imagem da manifestação. Por quê? O que ele acha que a imprensa internacional vai falar? Ah, não, porque nós fizemos a manifestação, né? Uma das justificativas é essa. Nós fizemos a manifestação para mostrar para a imprensa e para a imprensa internacional, ou seja, mostrar para o mundo que nós estamos contra o governo do Lula, que nós estamos a favor do Bolsonaro, que nós não estamos satisfeitos com o estado de coisas em que se encontra o Brasil. Tá, só que assim, a imprensa tem viés, nós sabemos disso. Né? E a tendência da imprensa, não só brasileira, né, que não é nem mais tendência, né, é isso mesmo. Mas a tendência da imprensa internacional é o quê? É a mesma da Globo, da Rede Globo, dessas televisões de merda do Brasil, que é esquerdar, né? É a tendência à esquerda, a tendência ao fascismo de fato, né? Que eles tanto acusam os outros. Então, assim, eu vejo que a falta de cartazes só facilitou o trabalho da imprensa, porque vocês imaginam, sei lá, a imprensa alemã, né? Mostrando aquele grupo gigantesco de brasileiros, e aí sem nenhuma faixa. Então ninguém consegue ver, né, por si só, para tentar questionar a manchete do jornal. Então você imagina lá, o jornal põe a imagem dos brasileiros lá, todos juntos, e tal, com o Bolsonaro, né? E aí eles dizem o que quiserem e o povo. E o povo vai questionar o que tá na porra do jornal. Tem lá a foto dos caras tudo de verde e amarelo, com o Bolsonaro ali, né? O cidadão, sei lá, de outros países, né? O cidadão internacional, o não brasileiro, que não fala português, vai ver aquilo e vai pensar o quê? Vai pensar o que tá escrito na matéria. E o que eles vão escrever na matéria? Bolsonaro golpista, Bolsonaro não aceita o resultado das eleições, né? Agora, se tivesse pessoal lá com a faixa queremos democracia, queremos justiça, aí ficaria mais difícil, né? Pelo menos ficaria um pouco mais difícil dos jornais fazerem isso, essa manipulação. Porque por mais que esteja escrito em português, né? Poderiam também escrever em inglês as mesmas mensagens, mas por mais que tivesse escrito em português, alguém poderia ir lá no tradutor Google e verificar o que está escrito nas faixas, para ver se o jornal está mentindo ou está falando a verdade. Então, assim, qual o sentido de não ter faixas? Eu, sinceramente, não vejo sentido algum. Acho que é uma péssima ideia. Em terceiro lugar, é aquele questionamento que eu já fiz anteriormente, antes de começar as manifestações. Assim, parece que esse pessoal da direita, inclusive Bolsonaro e provavelmente todos os assessores dele, né, toda a inteligência que o cerca, os conselheiros dele, acreditam piamente que o mero fato de você expor provas de injustiça vai fazer com que a justiça seja feita. Só que não é assim que funciona, meu Deus do céu. Não adianta você falar, estou sendo injustiçado. Olha só o que o Alexandre de Moraes fez. Ele não me deu acesso ao processo. Como é que eu posso me defender? Tudo mais. Assim, o simples fato de você expor isto não vai fazer com que a justiça seja feita. A justiça precisa passar pela mão de alguém. E no caso vai passar pela mão de quem? De quem? Vai ser sempre o STF, o TSE, vai ser sempre esses caras que estão todos no bolso do PT. Meu Deus do céu. O pessoal não percebe que não adianta só expor essas coisas. Então, assim, como é que um evento, né, que é a manifestação, como é que um evento, assim, isolado, um evento que começa num dia, termina num dia, por mais grandioso que seja, qual que é a relação de causa e efeito desse evento com as resoluções dos problemas do Brasil, que nós precisamos resolver? Assim, o que vai acontecer? Qual que é o próximo passo? Tá, a gente se manifesta e tal, e aí, o que isso tem a ver com o Bolsonaro ser preso ou não ser preso? Isso tem a ver com a transparência das urnas. Que, inclusive, o Bolsonaro fez o favor de legitimar mais uma vez. Porque assim, todo mundo acredita que houve fraude, mas ninguém fala. Tô com medo de falar que houve fraude nessa merda. Tô com medo de falar que acreditam que houve fraude. Aí vem ele falando, nós temos que nos concentrar nas eleições. Ou seja, se foi roubado, então ele faz parte disso. Ou seja, ele legitima esta merda de urna.
Porque ele tá falando em eleições, sabe? Pelo amor de Deus. Como é que são as eleições na Coreia do Norte? Como é que são as eleições na Venezuela? Aí você vai falar em eleições? Porra, se o cassino tá manipulando o jogo, e você vai lá e joga, é porque você tá mostrando que é complacente com isso. Não é? Agora, se eu sei que o cassino vai sempre ganhar, por que eu vou lá jogar? Entendeu? Pra legitimar ainda mais o modus operandi do cassino. Então, assim, olha, que discurso de merda, pra ser mais sincero, viu? Pra ser mais claro. Que discurso de bosta. Não sei pra que serviu, sabe? Não fez nada do que deveria ter feito na presidência. Aí ficou lá se gabando no discurso, porque fizemos várias leis pra proteger as mulheres. Vai tomar no cu essa porra. Que coisa mais ridícula. Devia ter colocado os comunistas na cadeia. Não fez isso, agora eles vão colocar você na cadeia, Bolsonaro. Tá? Eu não sou a favor disso, tá? Não entenda que eu sou a favor disso. Mas é o que vai acabar acontecendo. Porra, se inscreve no canal aí, deixa o like e compartilha essa merda.